Hoje eu testei vários jogos de PlayStation 2 rodando no Lionel Pocket Micro. Vamos dar uma olhadinha neles? Alien Hominid. Esse jogo em 1x rodou tranquilamente, lisinho, sem nenhum problema. Altered Beast. Em 1x ele teve pequenas quedas de FPS, principalmente quando aparecem vários elementos de fogo, essas coisas, mas ficou bem jogável. Achei a experiência ok. Battlefield 2 Modern Combat. Esse daqui ficou simplesmente injogável. Eu coloquei inclusive em 50% da resolução e mesmo assim ele não tancou. Os movimentos ficaram bem travados, o FPS ficou em torno de tipo 17, 15, de vez em quando dava uns picos de 30, mas sempre voltava para baixo. Não recomendo. Black, esse conseguiu rodar de boas em 1x, teve pequenos momentos de queda de FPS, mas em geral se manteve ali perto dos 30, se tornando uma experiência bem jogável, bem interessante. Call of Duty Big Red One. Esse é outro jogo de tiro que ficou com um FPS razoável. É possível jogar, mas não conta com uma fluidez incrível. Mas dá para se divertir nesse dispositivo tão pequenininho. Castlevania Lament of Innocence. Ficou ótimo em 60 FPS, gravadinho, você pode se divertir tranquilamente explorando os castelos e lutando com os inimigos usando magia de boa. Cavaleiros do Zodíaco Hades. O jogo de luta ficou em 30 FPS, tendo pequenas quedas, mas nada que prejudique a jogabilidade, então dá para se divertir também tranquilo aqui. Contra Shattered Soldier. Esse é um que eu achei que fosse ficar muito melhor, mas na verdade em 1x ele ficou um pouquinho travado, o FPS sempre abaixo. Eu esqueci de aumentar a fonte do FPS ali, mas realmente você percebe que tá vermelhinho, então não rolou. Crash Twinsanity é um que me surpreendeu bastante. Ele rodou em 1x com as cores perfeitas e os movimentos tranquilos, quase travado em 60 FPS, com as pequeníssimas quedas, mas nada que prejudique a jogabilidade desse jogo incrível. Devil May Cry 3 é outro que me surpreendeu bastante. Em outras versões do Aether SX2 ele ficou bem travado usando um X de resolução no Vulkan, mas aqui rendeu muito bem, batendo ali nos 60 FPS com facilidade.
Disney Stars and Untamed. Esse jogo do Tarzan ficou ali na média dos 30 FPS também lisinho, rodando sem problemas. Dual Hearts, apesar de bater ali os 60 FPS, ele teve vários momentos do jogo que não estão registrados aqui, que ele ficou um pouquinho lento lendo shaders, mas depois que leu, a coisa fluiu tranquilamente. Dynasty Warrior 6, esse é um jogo que me surpreendeu, porque tem muitos inimigos na tela e ao mesmo tempo ele se manteve a 60 FPS usando 1x. Eu não quis arriscar muito mais para cima porque eu queria só uma jogabilidade interessante mesmo. God of War 2 é outro que surpreende. Embora ele tenha algumas inconsistências de FPS, ele ficou bem jogável. Ele cai às vezes ali para 45, 50, mas em geral mantém uma experiência bem interessante de jogo. God Hand é outro que ficou muito interessante em 1x de resolução usando Vulkan, sem travamentos, ficando numa média ali de 30 FPS, com pequenas quedas aqui e ali, mas realmente o jogo fica fluido e lindão. Gran Turismo 4 é outro que me surpreendeu bastante. Em outras versões ele não passava dos 30 e pouco, e nessa versão europeia ele se mantém a 50 FPS. Kia Dark Lineage, esse jogo com essas cores vivas parecendo Crash, se manteve acima dos 50 FPS, mas tendo umas quedas de vez em quando que davam uma leve prejudicada na jogabilidade, mas assim, é um jogo que vale a pena você tentar porque dá para se divertir. Senhor dos Anéis, As Duas Torres, nesse jogo eu fiquei surpreso também, ele fica ali numa média de 30 FPS, as quedas são mínimas e dá para você se divertir tranquilamente. Matrix Path of Neo é outro que se manteve em 30 FPS sem problema nenhum. Mesmo com as pequenas quedas ali, era só de cache de shaders mesmo, depois ele simplesmente fluiu tranquilamente. Nightshade é um que não dá para jogar de jeito nenhum. Eu tentei em 1x da resolução usando Vulkan, tentei com OpenGL e não funcionou. Mesmo colocando em 0,75 da resolução, ele parece que vai, mas não dá conta.
Ratchet e Clank é um que dá para você se divertir tranquilamente. Ele fica quase cravado no 60 FPS, não prejudica em nenhum momento a sua experiência de jogo e os gráficos ficam bem bonitos nessa telinha. Rogue Galaxy, mesmo colocando 75% da sua resolução e com um underclock médio, ele não deu muito bem não. O FPS ficou sempre abaixo dos 20, o que não dá uma experiência muito interessante de jogo. Shadow of the Colossus é um que também surpreendeu, porque apesar dele estar ali com uma queda de FPS, ele ficou bem jogável, e se você considerar o tamanho dessa tela e esse processador, é uma jogatina interessante. Sonic Riders rodou lisinho também, cravado em 60 FPS, com esses gráficos lindões em alta velocidade, com Sonic e seus amigos nesse jogo de corrida divertidíssimo, que inclusive eu sou péssimo, que eu só caía nesse buraco. Para de cair, filha da puta! Soul Calibur 3 também fluiu lindamente, apesar de algumas pequenas quedas de FPS, isso não prejudicou o jogo, e inclusive depois que ele estabiliza fica perfeito. SSX On Tour, esse ficou com FPS abaixo dos 30 na maior parte do tempo, teve uma experiência interessante, dá pra jogar, mas eu não diria que é o melhor jogo pra você jogar aqui não. Tekken 5 é um que roda lisinho, sempre se mantendo ali perto dos 50 FPS, porque eu estou usando uma ROM europeia, e não teve nenhum tipo de travamento. A experiência foi bem fluida, os golpes bem fáceis de dar. The Amazing Spider-Man geralmente é um título um pouquinho pesado, mas aqui ele aguentou. Ele tem umas quedas esquisitas ali de 17 FPS e tudo mais, mas o jogo se mantém fluido do mesmo jeito. Eu gostei bastante da experiência. E aí, o que você achou de jogos de PS2 nessa tela pequenininha, nesse console que cabe no bolso? Tem algum que ficou faltando aqui pra você? Me conta e me segue para não perder mais nada.